Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É muito bom ter você por aqui. Estamos continuando aqui a nossa série sobre o Anticristo. Eu recomendo a você que ainda não viu os outros vídeos sobre esse assunto, que veja o possível sistema de governo do Anticristo, que nós acabamos de abordar recentemente. Veja também sobre os anticristos, a identidade do anticristo. São vídeos que vão te ajudar aqui no norte do nosso assunto, tá bom? Veja lá os vídeos que vai com certeza acrescentar algum tipo de conteúdo a você. Hoje nós vamos falar sobre a religião do anticristo. Esse talvez seja o vídeo mais importante dessa série, tá? Fique comigo até o final, que eu tenho certeza que os desdobramentos desse assunto te surpreenderão. Vamos lá, minha gente. Muito bem, olha só. Eu disse para você que esse é um dos assuntos mais importantes e de fato é. Hoje nós vamos falar sobre a possível religião do anticristo. Venha comigo para a Bíblia, o nosso fundamento, a nossa base, da onde nós partimos para definirmos tal pensamento. Vamos comigo para Daniel, capítulo de número 9, verso de número 26. Pega a tua Bíblia aí e vamos fazer essa leitura agora. Daniel 9, 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerras, estão determinadas desolações. Muito bem, Daniel está falando nesse assunto, que é um assunto denso das 70 semanas, começa ali no versículo 24 e vai até o 29, famosas 70 semanas de ano de Daniel, temos pelo menos 3 assuntos importantes dentro desse texto. Um deles é esse que nós vamos abordar agora, falando sobre uma guerra, uma destruição da cidade e do templo de Jerusalém. Vale a pena lembrar que Daniel está no cativeiro babilônico e o templo está destruído em Israel. É interessante dizer que depois do cativeiro, ali por volta de 586, o templo é reconstruído por Zorobabel. Desde então, o templo sofre uma reforma por Herodes, passa pelo período de Cristo intacto, até que no ano 37, depois da morte de Cristo, ou seja, no ano 70 da era cristã, do primeiro século, esse templo é destruído e a cidade é queimada. Esse evento que Daniel está falando é exatamente de uma guerra que acontece no ano 70 entre judeus e romanos. Os judeus se insurgiram contra os romanos. Flávio Josefo descreve com muita clareza esta guerra. E os judeus que se insurgem contra os romanos começam a atacar os soldados romanos e os postos ali de comando dos romanos na região da Palestina. O que vai fazer com que uma grande empreitada seja demandada e 9 legiões romanas cerquem a cidade de Jerusalém, ali no ano 70. Essa guerra é uma guerra muito cruel. Flávio Josefo descreve todos os detalhes da mesma. Mas eu quero me ater a algumas informações importantes. Primeiro, observe, mais uma vez, capítulo 9, o verso 26. Faça as vírgulas direitinho para você não se perder. Olha o que diz o texto. O povo do príncipe. E o povo do príncipe, vírgula, que há de vir. Observe que ele separa o povo do príncipe que há de vir. Ele diz que o povo do príncipe que há de vir, ou seja, o príncipe ainda vem, mas o povo desse príncipe destruirá a cidade e o santuário. Prestou atenção? Percebeu? O povo do príncipe destruirá a cidade e o santuário. O príncipe está nesta guerra? Não. O príncipe tem uma vírgula, tem uma pausa, ainda há de vir. Fique tranquilo, preste atenção nos detalhes, porque são cruciais para o seu entendimento. O povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. É preciso a profecia. Isso acontece e os escatólogos, os estudantes, historiadores concordam que esse fato tem acontecido no ano 70. De lá para cá, o templo, depois de destruído, nunca mais foi reerguido. Existe uma profecia para que ele seja reerguido na aparição do anticristo, que eu creio que é esse príncipe que há de vir. Mas vamos voltar à guerra do ano 70. O historiador Flávio Josefo, olha só, Flávio Josefo, História dos Hebreus, aqui ó, História dos Hebreus,
no livro Guerras Judaicas, capítulo 5 a seguir, fala exatamente sobre esta guerra e os detalhes da mesma. Uma guerra terrível, uma guerra de trincheira, que promove um sentimento de miséria do povo que está cercado. A ponto de relatos, trazidos pelo próprio Flávio Josefo, de mulheres comendo seus próprios filhos. Então foi uma guerra terrível, até que Jerusalém caiu e atrocidades foram feitas com o povo depois da invasão dos exércitos. Mas o que Flávio Josefo traz de informação importante para nós aqui, que eu quero levar em consideração, é que ele fala que 9 legiões fazem parte desta guerra. Então muita gente pensa, bom, se Daniel está dizendo que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e isso aconteceu no ano 70, então o povo do príncipe que há de vir são os romanos. Pronto, matou a charada. Então o príncipe que há de vir, com certeza terá a ver com o mundo católico romano. Só que não. Flávio Josefo vai nos dar algumas instruções importantes. Nessa leitura que eu recomendo a partir do capítulo 5 de Guerras Judaicas, Flávio Josefo diz que as legiões que estavam ali estavam estacionadas nesse mundo árabe, entre o Egito, Síria, região da Península Anatólia, a Ásia Menor. Eram legiões que estavam estacionadas nesses lugares. E Roma, para quem não sabe, praticava dois tipos de imposições para povos conquistados. Primeiro, o povo que era conquistado tinha que pagar tributos, e tributos altos. 2, um povo conquistado tinha que fornecer jovens para recompor as fileiras. E isso era uma prática muito corriqueira, muito normal. Ao passar do tempo, ou por velhice, ou por morte em guerras, os romanos de nacionalidade iam desfalcando as fileiras, o que imediatamente Roma recrutava jovens de povos conquistados para recompor as fileiras e assim manter a sua estrutura bélica, a sua estrutura militar. Com isso, Flávio Josefo nos diz que mais de 90% das fileiras das 9 legiões que cercaram Jerusalém eram compostas de soldados árabes. Primeira informação importante para você. Daniel 9:26 está dizendo: o povo do príncipe que virá. Então o povo do príncipe é o que destruiu o santuário e a cidade, e isso aconteceu no ano 70. Então são romanos sim, de farda, de bandeira, de missão, mas por dentro são jovens recrutados desse mundo árabe, entre Egito, Síria, Ásia Menor e toda a península da Arábia. É interessante demais essa informação, mas não fica desesperado não, fica tranquilo, tem mais algumas informações que eu quero te dar. Em Daniel, capítulo de número 9, verso 36 e 37. Essa informação é muito importante também. Olha o que diz o texto. E esse rei fará conforme a sua vontade e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Bom, gente, outra informação muito importante aqui. Olha, perceba que o perfil desse príncipe que virá, e esse texto está falando dele, fala que ele vai ter dificuldade com os deuses de seus pais. Ele vai ser contra os deuses de seus pais, tá? Ele vai ser contrário ao Deus de seus pais e se engrandecerá e prevalecerá até que se cumpra o tempo determinado acerca do que acontecerá com ele. Agora, no verso 37 diz: e não fará caso ao amor das mulheres. Esse termo no original não tem a ver com sentimento apenas, mas com sensação oriunda de uma relação íntima. Então, ele não fará caso à sensação, à relação íntima. No momento da relação íntima, o sentimento de prazer das mulheres. Qual é o único povo no mundo atualmente que mutila as mulheres para que elas não sintam prazer? E a mulher é como se fosse uma posse, é como se fosse uma propriedade. Qual é o povo que trabalha assim, tá? Guarda essa daí também, que é muito importante, tá bom? Vamos para a próxima evidência básica. Se você quiser mais detalhes, você compra o meu curso de escatologia para ter mais detalhes sobre esse assunto. Outra evidência que eu trago para vocês está na abertura dos selos, Apocalipse capítulo 6, verso de número 2. Vá lá para o livro de Apocalipse, localiza na sua Bíblia. Apocalipse capítulo de número 6, verso de número 2, e vamos ler esse texto muito importante sobre esse assunto. Bom, eu
quero, antes de ler com você, fazer um resumo rápido, tá? Primeiro, no verso 2 do capítulo 6 aparece o cavaleiro branco. Esse cavaleiro branco diz respeito ao anticristo, aquele que vem trazendo a falsa paz. No verso de número 4 aparece o cavaleiro vermelho, que traz a guerra, quando o anticristo romper com o mundo, com os israelitas e com aqueles que não adoram a sua imagem. No verso de número 5 aparece o cavaleiro preto, que é o cavaleiro da fome, recessão, um pós-guerra. No verso de número 8 aparece um cavaleiro que nas nossas versões Almeida apresenta-se como cavaleiro amarelo, mas não é a melhor tradução. Se você pegar Bíblias, por exemplo, como a Bíblia aqui, de Jerusalém, ou a Bíblia King James, que não seja atualizada, King James fiel, você vai encontrar ali o verdadeiro sentido da palavra no original. A palavra chloros no original não quer dizer exatamente amarelo, mas quer dizer mais precisamente esverdeado ou verde. Eu até desafio você a olhar em Bíblias em qualquer outra língua no mundo inteiro. Se você achar uma Bíblia em inglês, espanhol, alemão, você pode olhar em qualquer uma dessas Bíblias em outras línguas que você vai perceber que todas elas trazem a palavra verde ou esverdeado, tá? É apenas um detalhe importante, não compromete o texto da Bíblia Almeida que nós temos não, viu gente? Por favor. Muito bem, para fechar o nosso raciocínio, eu quero que você dê uma olhada agora, os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então vamos recapitular. Branco, vermelho, preto e verde. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? Se você pegar aí, eu vou botar aí na tela agora, um mosaico de bandeiras do mundo árabe, para você tomar um susto. Quais as cores que compõem essas bandeiras, tá? Vou botar agora na tela, dê uma olhadinha aí, as cores que compõem as bandeiras do mundo árabe. Veja se não tem branco, vermelho, preto e verde. Predominantemente você vê essas cores nas principais bandeiras dos maiores países e de quase todos os países do mundo árabe. Isso é assustador. Tem uma mensagem para nós aí, tá? Então, dentre essas informações importantes, tem também aqui uma informação muito importante, que é quando sabemos que o mundo árabe são descendentes de Ismael e de Esaú. E Ismael, quando o anjo fala com Agar, lembra quando ela está no deserto, prestes a morrer com seu filho? E o anjo chega para ela e diz assim, seu filho não vai morrer, ele será pai de uma grande nação e ele será arqueiro. O cavaleiro branco, ele traz um arco na mão. Tá? Então nós temos várias informações importantes aí para fechar. Então, basicamente, eu quero dizer para os irmãos que a religião do anticristo é possivelmente o Islã. O anticristo possivelmente vem do islamismo. Você sabe que o islamismo está assim, crescendo assustadoramente no mundo inteiro. E na Europa, hoje, 14% da Europa já é islâmica. E a tendência é que até 2030 isso triplique. Então há todo um projeto islâmico para o crescimento. E nós sabemos que já existem primeiros ministros, já existem pessoas do alto escalão de governos do mundo inteiro que professam a fé islâmica. Não significa dizer que ele seja um árabe lá do Oriente Médio. Possa ser que ele seja um árabe ou alguém que professa a religião muçulmana, a religião islâmica, e já esteja alojado na Europa. Também não estou dizendo que ele está vivo, mas é alguém que possivelmente esteja na Europa, ou apareça na Europa, e aí, a partir de então, comece a criar o seu sistema de governo, se despontar no mundo, como tem profecias como a de Apocalipse capítulo 13, que ele se destacará dentre os demais governantes de 10 nações que estarão compondo a besta. Muito bem, gente, eu acabei de fazer um vídeo aqui rápido com vocês sobre a possível origem do anticristo, fiz algumas observações interessantes. Lembra do texto lá de Daniel 9:26, é a base. Saímos de lá, passamos pela guerra que houve, recrutamento de jovens do mundo árabe. Daniel 9:26 diz o povo do príncipe que virá, o povo do príncipe que virá. Povo ali, a palavra no original quer dizer etnia, e não povo-nação, mas etnia. Ou seja, várias etnias compõem o mundo árabe. Falei para vocês sobre Daniel 11:36 e 37, que fala sobre ele não fazer caso ao amor das mulheres, ou seja, não se importar com a sensação da mulher na hora da intimidade, e até bloquear isso, a mulher é um sentimento de posse. Falei também sobre os 4 cores dos 4 cavaleiros do Apocalipse, sem querer forçar o texto, apenas propondo uma reflexão para todos nós aí, tá bom? Então olha só, possivelmente há fortes indícios que mostram que a religião do anticristo possivelmente seja o islamismo, tá? E que o sistema de governo dele, eu já falei em outro vídeo, seja o socialismo. Então,
Incrivelmente, recentemente, depois que os Estados Unidos saiu do Afeganistão, né, e houve aquela retomada ali do Estado Islâmico do Afeganistão, houve um apoio, né, da China e da Rússia, se pronunciaram em apoio ao mundo islâmico, ou seja, extremistas comungando de um mesmo ideal. Isso é muito importante, nós refletimos na geopolítica atual, tá bom? Deus abençoe sua vida. Possivelmente o anticristo professe a fé muçulmana, possivelmente ele seja o próximo califa, quem sabe, né? Mas agora estrategicamente, morando na Europa, por exemplo, né? Não há limites para isso. Eu desconfio muito da Turquia. A Turquia é uma grande incógnita no cenário da geopolítica atual. Tem pacto com a OTAN, comunga bem com os países de bandeira vermelha, tem aliados no mundo árabe. A Turquia é um país suspeito para nós observarmos, tá bom, gente? Deus abençoe sua vida, espero ter de alguma forma esclarecido. Faça aí, se você não entendeu, volta no vídeo, faça a repescagem para você entender direitinho os detalhes, tá bom? Povo do príncipe que virá, os cavaleiros do Apocalipse, o perfil dos descendentes de Ismael e o próprio perfil dele como arqueiro, cavaleiro branco, traz um arco, né? O tipo de tratamento com as mulheres, Daniel 11, 36 e 37, que é praticado pelo mundo árabe, e assim sucessivamente. Sem querer forçar o texto, é uma proposta. Sugiro que você continue pesquisando e não pare mais de pesquisar sobre um assunto tão relevante que está chegando, está próximo de acontecer, tais profecias acerca deste homem. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Possivelmente não terá mais essa série sobre o anticristo, mas nós vamos começar uma outra série. Forte abraço a você, muito obrigado. Indica, compartilhe, dê um comentário aqui embaixo e envie para o maior número de pessoas que você puder. Um abraço.